Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero trazer um vídeo, talvez o mais importante que eu já gravei até hoje. Eu quero falar sobre dia de fúria, sobre dia de descontrole, sobre quão prejudicial para a performance do operador de day trade esse dia ele pode gerar, tá? Então eu vou expor aqui tudo que eu sei sobre isso, tudo que eu já estudei. Eu vou expor casos práticos que eu identifiquei em outras pessoas que eu passei, inclusive um caso recente de dia de descontrole que eu tive na gestão do projeto 50K. Se você quer acompanhar esse vídeo, se você tem interesse, ele está um vídeo extremamente completo. Eu não tenho dúvidas que você vai aprender muito com ele. Eu peço para você acompanhar esse vídeo e absorver o conteúdo que eu organizei com o maior carinho e com a maior sinceridade do mundo. Antes de iniciar o vídeo propriamente dito, eu preciso fazer uma introdução e um disclaimer com algumas informações importantes. Nesse vídeo eu tratarei dia de fúria como qualquer descontrole ou desvio que está fora do planejamento, tá? Então, ainda que seja possível, e infelizmente é possível, um dia de fúria extremamente avassalador em termos de perder todo o capital, toda a grana investida, talvez ficar fora do mercado, quebrar mesmo, que seria a extremidade desse dia de fúria, eu não gosto de tratá-lo unicamente com essa possibilidade, tá? Os descontroles e desvios de plano, mesmo numa ponderação um pouco menor do que o dia de fúria avassalador, eles devem ser tratados com toda importância. Por quê? Porque se é descontrole, ele pode sim culminar em um dia fatal aí, nesse dia de fúria, tá? Então é assim que eu vou tratar nesse vídeo. Eu antecipo aí as desculpas porque tá uma chuva em São Luís aqui, talvez o áudio não fique tão claro para vocês. Bom, por item C aqui, nesse vídeo, sem dúvidas, eu vou ir muito além das obviedades que eu vejo aí no mercado. Então, eu preciso que vocês compreendam que aquela orientação padrão que os influencers, educadores e tal, a grande maioria dá, elas têm pouquíssima ou nenhuma utilidade prática, tá? Quais são essas orientações padrão que eu estou chamando? É o básico do básico do básico, que é, tem que se controlar, não pode ter dia de fúria, siga o plano. Enfim, essas orientações eu inclusive dou, é normal isso, mas isso não agrega quase nada. Seria o mesmo que você chegar para alguém que está sofrendo de um problema de depressão, por exemplo, e falar, não tenha depressão, entendeu? É mais do que óbvio que a pessoa não quer passar por aquele estado e muito provavelmente você vai só atrapalhar dando essa orientação para ela, tá? Eu vou aprofundar muito e vou falar muito mais do que isso aqui nesse vídeo. Bom, para isso, eu já deixo aqui a minha... Normalmente nos vídeos anteriores eu peço meu curtir e peço para vocês se inscreverem no meu canal, né? Nesse momento agora, eu quero ser muito sincero com vocês e se você que está me assistindo aí acredita em conto de fadas, em seres humanos perfeitos, em você quer só ter instrução de quem nunca teve um dia ruim, não, esse vídeo não é para você. Inclusive o meu canal não é para você, tá? Vai ser muito melhor para você não me seguir mesmo, não acompanhar meu trabalho, porque eu erro muito, eu sou imperfeito, tá? E eu não tenho problema nenhum em expor isso, tá? Essa minha fraqueza. Em verdade, eu me sinto muito mais forte ao reconhecer as minhas fraquezas e trabalhá-las. Só assim eu consigo evoluir, tá bom? Então, eu já deixo esse aviso antecipado que se você não entender profundamente as minhas colocações e essa fraqueza, é melhor realmente você não assistir o vídeo, segue outra galera lá que não fala sobre isso, que fala que é perfeito e tá tudo bem, tá bom? Bom, por que a galera não fala muito sobre isso,
tá? Por quê? Porque realmente precisa ter muita firmeza, muito culhão para se expor, né? Expor essa fraqueza. Os educadores aí que vendem os cursos e tal, nada contra quem venda curso, tá? Mas eles normalmente se vestem de uma capa da perfeição. Então eu sou perfeito, eu errava só no começo, hoje eu não erro mais, hoje eu sou totalmente equilibrado. Enfim, acredita quem quiser, né? Eu respeito vocês acreditarem nisso e seguirem isso, mas eu quero trazer aqui indícios, como um bom auditor, indícios bem sólidos que, se não a totalidade, a maioria esmagadora dos operadores não está sendo tão sincero assim com vocês. E a partir do momento que eles não são, gera-se uma autopressão no operador de que ele não pode errar, de que ele tem que ser firme, de que basta força de vontade para ele não pisar na bola. E eu trago aqui, como eu disse, um pouquinho além disso, tá bom? Bom, vou voltar aqui para o item B. Ah, e outra coisa, autorresponsabilização. Eu vou escrever até aqui em letras garrafais. A culpa, pessoal, minha letra não é muito bonita, mas a culpa de um dia de fúria, do meu dia de fúria no caso, que eu vou trazer de uma forma geral alguns conceitos sobre dia de fúria, com base em tudo que eu estudei e continuo estudando, de experiências que eu tive de outros operadores e principalmente experiências minhas, tanto passadas quanto essa mais recente de dias atrás, tá? E assim, a culpa é toda minha. Eu assumo a responsabilidade e os louros quando eu acerto pelo meu trabalho, e eu assumo também as responsabilidades pelos meus erros, tá? Então assim, primeiro ponto, a culpa não é do mercado, não é de ninguém, do big player, do dia, do discurso, do Fed, da notícia, da UBS, do Bradesco, da XP, de ninguém. A culpa é sempre do operador. Foi eu que cliquei, foi eu que decidi abrir, encerrar, não encerrar, abrir novamente. Então assim, se eu falar isso e falar, não vou errar mais e o próximo eu vou acertar, eu não vou colaborar muito com vocês. Por isso que eu vou sim expor alguns pontos específicos, algumas possíveis justificativas para esse dia de fúria, para esse descontrole, sem que isso seja uma não responsabilização minha, tá? Então, primórdio do vídeo, a culpa é minha. Mas eu vou sim trabalhar alguns pontos porque pode colaborar muito com vocês, para vocês entenderem se vocês têm ou não uma ou outra atitude parecida com a que eu tive, e quem sabe vocês não consigam aí se fortalecer e evitar um dia que é muito ruim, que envolve perda financeira e um possível aí perda emocional, perda de confiança e tal, tá bom? Bom, preciso falar o seguinte, 97% dos operadores de day trade perde dinheiro, tá? Eles não são vencedores. Mas eu quero bater na tecla do seguinte, como que eles perdem dinheiro? Se você for olhar um operador de day trade, a curva dele de capital, ela não é só negativa, que é a linha zero, né? Ela não é assim, negativa, ele vai perdendo constantemente, tá? O operador, ele tem um padrão, óbvio que varia de operador para operador, principalmente pelo operacional estratégico que ele adota. Mas encontramos um padrão de ganhos e queda, ganhos e queda, ganhos e queda. Então, tem até um ditado que fala que ganha de colherinha e quando perde, perde de balde. Então, assim, o que eu quero dizer? Praticamente todo operador, e aí eu coloco inclusive os 3% dos vencedores, todo operador tem quedas na sua curva de crescimento de capital. Isso é natural, é normal. Se alguém falar que não tem, é mentira, tá? Então, assim, mesmo os que perdem, eles também ganharam, tá? Eles também ganharam.
Porém, eles têm momentos de descontrole e de inexecução do plano, desvio do plano, olha aqui, e gera automaticamente um valor negativo na curva de capital dele. O que eu quis dizer aqui com operacional frio versus operacional executado? É o seguinte, friamente, quando você olha um plano, um operacional, uma estratégia, ela é vencedora por si só, tá? Ela tem os pontos de compra, seja ela qual estratégia for. Ela tem os pontos de compra, os pontos de venda, os pontos de venda seja com lucro e os pontos de venda com prejuízo, né? Ela sendo executada ao longo do tempo, esse plano frio no papel ali, ele é vencedor. Então, por que executando o operador não consegue ganhar dinheiro? Na maioria esmagadora dos casos, isso eu não tenho sombra de dúvidas, não é o plano que estava ruim. Operacional frio funcionava e era vencedor. Porém, na execução do operador, por envolver ali emoções de todo tipo, tanto positivas quanto negativas, tá? Ele passa por alguns momentos, que não são a sua maioria também dos momentos, de descontrole e desvio do plano, não executa o que estava planejado, e aí ele tem uma queda mais acentuada e infelizmente não fecha positivo, tá? Bom, aonde que eu quero chegar? Em períodos longos, vocês sabem que eu bato muito nessa tecla de longo prazo, que day trade precisa ter uma visão de longo prazo, e eu falava isso desde o meu primeiro vídeo, talvez eu bato nessa tecla, de que o day trade temos que tirar a atenção do curto prazo, de uma operação e de um dia, e olhar a árvore, a floresta como um todo, né? Meses ali, centenas de operações, para aí ver se você está sendo vencedor ou não. Então assim, você imagina que o que eu acabei de falar da execução, problemas emocionais na execução de um operacional em um ou outro dia apenas, causando uma queda mais drástica. Ela, muito provavelmente, essa queda que infelizmente ocorre, ela deve ser, eu trabalho diariamente para não existir esses dias, e todo operador também trabalha para isso. Ninguém abre uma operação ou inicia um dia falando hoje eu vou me descontrolar, tá? Isso é fato. Só que nós temos que considerar que, infelizmente, é natural que possa ocorrer um ou outro dia desse, tá? Não é esperado, não é trabalhado para que ocorra, mas pode ocorrer, tá? Então, períodos longos, muito provavelmente, quase todo operador em períodos longos tem algumas quedas. Alguns poucos, vamos lá, 97% tem quedas muito grandes, por isso que eles não ganham dinheiro. Dos 3% que ganham dinheiro, vamos lá, pouquíssima gente ganha dinheiro, eu vejo pouco, sendo sincero e mostrando a curva dele de longo prazo, tá bom? Por quê? Porque provavelmente, como ele veste aquela capa dele da perfeição, ele fica, obviamente, sem estrutura para mostrar esses dias de queda um pouco mais acentuada, tá? É muito difícil encontrar algum operador que mostre períodos de longo prazo da curva de performance dele, muito difícil. Como eu disse, mostrar a boleta de um dia é muito fácil. Inclusive, 97% aqui dos que perdem dinheiro, como eles têm dias positivos, várias operações ganhando milhares de reais, se eles mostrarem só isso, ou mostrarem apenas alguns dos dias que eles perdem, normalmente seguindo o plano e tal, para trazer aí uma teórica veracidade do que ele fala, ele acaba enganando vocês, infelizmente, e aí você fala, não, aquele operador posta quando ele perde também. Pois é, mas ele provavelmente posta quando ele perde seguindo o plano, que esse não é o problema. Eu falo sempre aqui, quando você perde no plano, na verdade você tirou a nota 10 no seu processo, entendeu?
Mas o grande problema é quando você perde fora do plano, porque daí é um valor normalmente muito alto. E aí é um valor que vai corrigir a tua curva um pouco além do que estava planejado, por isso que é fora do plano. E aí as pessoas não têm, muitas vezes, a coragem, a hombridade e a honestidade de transmitir isso para vocês. Bom, seguindo. É necessário um extremo equilíbrio para o operador de day trade. Isso não é novidade para ninguém, principalmente para quem opera, vai entender o que eu estou falando, que é o seguinte: eu não encontro, com toda a experiência que eu tenho, tudo que eu passei, eu não encontro uma emoção, uma atitude que o operador de day trade adota ou precisa adotar durante o dia, que ela seja necessariamente em um polo ou em outro. Então ela precisa sempre de uma ponderação. Então vamos lá. Medo, é preciso que o operador de day trade tenha medo? Sim, é preciso que ele tenha medo. Ele não pode zerar o medo dele. Se ele zera o medo dele, provavelmente ele vai fazer cagada, tá? Então ele tem que ser 100% sem medo, ter muito medo, o outro polo, né? Entre ter nada de medo e muito de medo, então ele tem que ter muito medo? Não. Porque se ele tiver muito medo, ele não vai conseguir abrir uma posição e enfrentar a oscilação do mercado em busca de um possível lucro, tá? Coragem, a mesma coisa. Disciplina, talvez, ele tem que ser sim disciplinado, né? Talvez seja um polo não tem que ponderar, tem que ser 100% disciplinado. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o arrojo necessário ali, o operador, ele trabalha com a incerteza, entendeu? Ele trabalha com momentos de perda, momentos de incômodo. Quem fala que não tem incômodo, que ele é totalmente tranquilo, é mentira, entendeu? Porque isso aqui é vida real. Isso aqui envolve dinheiro, isso envolve... E dinheiro é sonho, dinheiro é tempo, dinheiro é vida, dinheiro é momento com seus familiares, tá? Por isso que é muito diferente de simulador. Eu provavelmente vou gravar um vídeo sobre simulador, o que eu entendo de simulador, mas basicamente ele, na minha visão, ele é útil apenas para você entender a plataforma ali, bem pouco, tá? Agora, a vida real, quando envolve dinheiro mesmo, é muito diferente. Só você lembrar de quando você joga banco imobiliário, dinheirinho de mentira, ganhei, tô milionário, bilionário, hahaha. Vai brincar com dinheiro de verdade. Pode ser 10 reais, pode ser 15 reais. Um valor que teoricamente é pequeno para você. Quando você olha o teu orçamento, a tua condição, ele não muda. Só que nós não gostamos de perder, entendeu? Coisas reais. Então, a vida real é bem diferente. E aí, eu trago um ponto aqui, tipos de maquiagem. O que é isso? Eu, como sabem, eu sou auditor fiscal e eu trabalho diariamente com empresas ou situações que querem me enganar, né? A empresa não quer pagar imposto e eu fico me cercando de toda a documentação, todos os indícios, toda sinalização que respalde e eu pegue esse possível desvio dela, tá? E aí isso acaba contaminando a minha vida, é natural, né? E aí eu fico no processo de modelagem, no processo de evolução como operador, eu sempre buscava identificar desvios dos operadores, o que eles fazem para maquiar esse mundo perfeito deles, tá? Um deles eu já falei, que são os resultados diários ou por operação, eles escondendo ali resultados de meses, de semestre, né? Muitos não colocam planejamento também do que vão fazer, só fazem, quando dá certo mostram, quando não dá, se for um valor ok mostram, mas se for um valor muito grande escondem, né? E uma outra estratégia que eles usam são períodos recortados, tá? Eu já estou pegando, essa é a fraude mais qualificada. O que são períodos recortados? O operador ele até posta alguns períodos acumulados. Ele chega a postar um mês, ele chega a postar 2 meses. Só que aí, quando ele tem uma queda muito grande, ele fica um período sem postar e aí retoma o post só daquele período que ele voltou a performar bem, tá?
Então, quando você olha, se você não olhar de forma atenta, você acha que ele postou 2 meses aqui acumulado, postou um trimestre aqui, postou um mês fechado aqui, olha que legal, semana fechada, olha que legal. Mas vejam se você não encontra lacunas de prazos, tá bom? É uma coisa que eles infelizmente fazem também para enganar aí o pessoal. Bom, evoluindo. Eu vou falar um pouquinho então do que é de fato o dia de fúria, esse descontrole, né? Todos os meus posts anteriores, eles trabalhavam muito com partes objetivas. Eu gosto muito, como sabe, eu gosto muito de controles, de análise de planilhas, de dados. E dados são basicamente números objetivos, né? Bom, esse vídeo ele é completamente diferente dos vídeos anteriores. E um ponto é o seguinte. Nesses controles objetivos aqui, eu trabalho sim com ganhos, né? Obviamente, e com as perdas, né? E as perdas aqui, elas estão naturais e consideradas dentro do planejamento, tá? Quando você pensa em descontrole, que daí sim é o tema do vídeo, em descontrole, em fuga de plano, assim, você tinha um caminho traçado ali, você tinha um plano, e você já sabia que você ia ganhar e perder, você tinha que trabalhar de forma equilibrada, não é uma forma perfeita, tá bom? Você não precisa ser perfeito para performar bem, mas você tem que estar muito equilibrado e executar esse plano diariamente, por semanas, por meses, para conseguir extrair valor e fechar positivo no mercado, tá? Ainda assim, você vai passar por semanas negativas, você vai passar por períodos negativos, talvez mês negativo, é possível. Dias, então, é muito provável que tenha dias negativos e operações negativas, tá? Mas a soma de um período, trabalhando adequadamente, a tendência é que, como o plano ele é vencedor, se você executa esse plano de forma satisfatória, você se torna vencedor. Beleza. Quando tem um descontrole, ele é basicamente a fuga do plano e ele vai fazer um degrau que não estava previsto. Ele é além dos limites, ele é fora de padrão, por isso que ele é assustador, porque ele não tem número, entendeu? Não tem. Se no seu plano você falava, eu posso perder 2% no dia, por algum motivo esse é a melhor escolha para o teu plano, o descontrole não é 2, entendeu? E aí quanto que é? É 3, é 4, é 5, é 10? Pode chegar a 100%, entendeu? Isso que é assustador, esse descontrole. Então, entendam que nessa possível alta aqui, executando um plano adequadamente, esses solavancos aqui seriam naturais, o descontrole vai trazer um solavanco maior do que o natural. Ponto. Bom, para isso a gente precisa mergulhar um pouquinho no entendimento da mente humana, tá? Aí nós vamos falar agora não de números, não de planilha, mas falar um pouquinho de emoções naturais do ser humano, atitudes, impulsos, tá? E vejam que, eu não sei se vocês já tentaram explicar uma emoção para alguém. É muito difícil, porque você trabalha com subjetividades, com ponderações diferentes. Então, o que é ser, por exemplo, feliz? Não dá para colocar numa... Ainda que eles tentem criar um índice de felicidade aí, é muito difícil você comparar felicidades. Para um, felicidade é uma coisa, para o outro é outra. O que é bom? Para um, bom é uma coisa, pode ser a melhor situação do mundo, para o outro, essa mesma situação pode ser terrível. O que é terrível? O que é horrível? O que é ruim? Então, assim, entendam que essa parte, ela não tem como fugir disso. Ela é subjetiva mesmo, ela é pessoal. Muita coisa que eu vou falar tá ligado ao meu jeito, ao meu perfil, às minhas características, talvez não se enquadre a vocês e tá tudo bem, tá? Mas algumas coisas eu vou tentar sim passar de forma mais genérica que contemple a maioria dos seres humanos. Bom, gatilho. O que eu quero falar aqui de gatilho? Gatilho também é utilizado, né, principalmente quando tem algum post, alguma coisa que fala, olha, post gatilho, né? O que é o gatilho? Vem da arma mesmo, do gatilho. É uma situação muito pequena, muito sensível,
muito simples por si só, como o ato de atirar, de clicar ali no gatilho. Porém, o resultado e a catástrofe decorrente desse ato simples e gatilho, ela é muito grande. Então, normalmente é utilizado para, olha, esse vídeo contém violência, esse vídeo contém, fala sobre um assunto sensível, não sei, acidente, suicídio, algo nesse sentido. Então, ele pode ser gatilho para algumas pessoas, tá? Não para todas. Então, para algumas pessoas sensíveis naquela situação, por aquele momento, se ela ver aquele vídeo, ela abre uma situação emocional nela praticamente descontrolável, tá? Então, assim, ninguém quer, por exemplo, ter uma crise de pânico, que tem uma parte mental, uma parte física, coração dispara, falta ar, sensação de morte iminente. E por que isso ocorre? Claro que é muito mais complexo isso, tem toda uma decorrência aí, mas imagina que quando está passando por aquela situação, que talvez teve uma situação gatilho, que é uma situação péssima para a pessoa que está passando, ela simplesmente não consegue, em segundos, falar, não quero ter crise de pânico. Se fosse assim, ninguém teria crise de pânico, tá? Mesmo que ela queira se livrar daquela situação que se iniciou, muito provavelmente ela vai precisar de um bom tempo, de alguns minutos, de algumas horas, talvez alguns dias, para se reerguer dessa situação de descontrole emocional. Estou falando isso porque, de certa forma, o descontrole no day trade, ele está muito próximo disso, tá bom? Como eu vou mostrar aqui, vou dar alguns exemplos mais adiante. Então, assim, o nosso sistema mental, eu não vou ficar dando muitos termos técnicos, porque senão o vídeo daria 10 horas de vídeo aí. Mas a nossa mente, ela tem um instinto dela mesmo, a evitação da dor. Nós queremos a todo custo nos mantermos vivos, sobrevivermos basicamente. E ocorre o seguinte, no processo evolutivo mental, a mente em alguns momentos, ela não reconhece de fato o que são situações que nos colocam em perigo de vida, situações reais, com situações que não são, por si só, tão prejudiciais e arriscam tanto a nossa vida assim. Então, nós temos alguns mecanismos, aí você tem que pensar em mecanismos de luta e fuga, mecanismos tem que falar daí da parte hormonal, adrenalina, noradrenalina, mas basicamente é o seguinte, é possível sim que em algumas situações o nosso corpo ligue naturalmente, tá? Não tem como você não vivenciar isso. Ele liga um mecanismo de sobrevivência. E aí, meu irmão, para você sobreviver, o corpo ele aguça alguns sentidos, e seu coração dispara. Por isso que tem histórias aí de mãe que consegue, um filho tá caído embaixo de um móvel ultra pesado, a mãe naquele momento consegue uma força e levantar aquele móvel e salvar um filho, enfim. São situações que realmente existem para nos salvar, por isso que talvez nós evoluímos aí milhares de anos como seres humanos, mas elas podem, em alguns momentos, nos prejudicar, nos levar, assim, a tomar algumas atitudes que não são tão racionais. Por que elas não são tão racionais? Porque se o sistema de evitação de dor de sobrevivência está ligado, ele, de fato, ele não vai ficar ponderando. Imagina que você está numa guerra, você não fica ponderando tanto. Você simplesmente quer se salvar, você tem um cotejo de um perigo ali, e você assume talvez um outro perigo para se salvar. Então é basicamente isso que ocorre, tá? Sem se aprofundar muito. Então, esse sistema, ele ocorre, tá? Ele é natural e ele pode sim desencadear algumas situações perigosas para o operador de day trade. Bom, eu já falei da vida real, que ocorre ali no dinheiro, e eu falei aqui, já falei um pouquinho também do necessário equilíbrio das emoções para você talvez evitar situações que te coloquem na possibilidade de ativação desse sistema de evitação de dor. Bom,
Deixa esse item C aqui, eu quero falar desses dois estados então. Nós, como seres humanos, temos claramente dois grandes estados. Um é o estado controlado. O que é esse estado controlado? Você não tem ativado esse sistema de automático de evitação da dor, tá? E aí você consegue sim, pelo menos a maioria das pessoas, né? Consegue sim racionalizar, ponderar as situações, consegue pensar de forma analítica, tá? Essa é a parte mais consciente do nosso cérebro. Bom, existem, como eu disse, alguns estados descontrolados que você basicamente rebaixa a sua capacidade analítica e razoável de analisar situações e entra num estado de sobrevivência, tá? Esse estado, ele pode ser ativado em algumas situações, talvez durante o dia. Então, é muito comum que quem passa por esse estado descontrolado, mesmo ele sendo dentro de semanas, de meses, quando você vai olhar em horas, ele é muito pouco o período que você ficou descontrolado. Só que, como eu disse, as atitudes e os resultados que você acaba tendo que arcar desse pouco período de descontrolado podem ser, assim, infelizmente, devastadores, tá? E isso que é o grande perigo. Então, assim, eu trago um exemplo aqui, que inclusive é de um post que eu já fiz no Instagram. Eu vou deixar ele aqui, é esse post que está aparecendo. Vou deixar o link também no vídeo. Eu dou um exemplo do estado, um exemplo da dieta. A dieta é o seguinte: racionalmente você escolheu e está precisando perder alguns quilos, por exemplo, seja pela estética, saúde, seja o que for. E você consegue, pela maioria do tempo, pela maior parte do tempo, seguir aquele plano que foi acordado entre você e o seu profissional aí da saúde. E aí você se alimenta de forma equilibrada e se sente bem, ele atende às suas vitaminas, enfim. Ocorre o seguinte: em algum momento, por algum motivo, você pode vir a ativar um estado descontrolado de fuga da dieta. O que ocorre? Se você atingir esse estado, eu não sei se daí por ansiedade, por uma briga que você teve, você foi mandado embora do trabalho, não estou analisando agora o gatilho que causou isso, eu estou só falando o que seria um estado descontrolado, então, nesse exemplo da dieta. Você, por algum motivo, decide se premiar, sei lá, qual história na tua cabeça você criou para isso, e você vai e ataca um sorvete, um pote de sorvete que você tem na geladeira, de 2 litros ali, tá? Seja sincero, se você for fazer isso, você vai pegar uma colherzinha só de sorvete? Muito provavelmente não, tá? Uma colherzinha de sorvete está ligada a estado controlado. Talvez esteja até previsto ali pelo profissional de saúde, mas o que é o estado descontrolado? É o estado que a pessoa pega aquele pote de sorvete e, meu amigo, ela em pouco tempo, ela senta na frente da TV e ela provavelmente, se ela não comer tudo, ela come quase todo aquele pote de sorvete, tá? No momento que você está ali atacando aquele pote de sorvete e estragando a sua dieta de dias e semanas e meses que você estava seguindo as calorias certinho, você está descontrolado, você sabe que está errado, você talvez já está até se culpando pelo que você está fazendo, mas você simplesmente não consegue parar. Você fala, já errei mesmo, quer saber, agora vai mais um. Você tem uma distorção do tempo, você quando vê já comeu metade do pote, talvez não coma o pote inteiro por uma questão física, por não caber no seu estômago. Então é um exemplo que eu trago de situação de descontrole e que não adianta depois que passar isso você falar para a pessoa, você não devia ter comido, porque eu volto na obviedade, ela sabe disso. Ela sabe que ela não deveria ter comido. Ela está se culpando já por não ter comido. Talvez, inclusive, essa culpa dela retroalimenta o estado dela de descontrole. Olha que louco isso. Durante ali o estado de controle, ela está vendo que ela não devia estar fazendo isso. Ela fala, não devia estar fazendo, mas já estou fazendo. Eu sou fraca, que coisa, amanhã eu volto. Já que eu errei hoje, sabe? Você entra num estado ali realmente de descontrole. Um outro exemplo aqui, briga de trânsito. Até mandei no grupo do WhatsApp pra galera. Briga de trânsito é o seguinte: todo ser humano,
eu acredito, que não vê utilidade em brigar no trânsito com um desconhecido, seja uma fechada, por uma batida de carro, não tem justificativa plausível que faça você brigar no trânsito, tá? Racionalmente é muitíssimo justificado você entrar em um acordo, você, sei lá, aceitar a perda mesmo, arrumar o carro, enfim. Só que, infelizmente, não é impossível que a pessoa perca o seu equilíbrio numa situação como essa, tá? Seja por uma ofensa que ele teve no momento, seja por um descontrole, enfim. É possível sim que a pessoa, infelizmente, ela não planejou isso, sair de casa e brigar, mas que ela tenha, em um dia só, de vários dias que ela se controlou e talvez não brigou, talvez nem teve acidente, mas em um dia, talvez uma situação gatilho, em uma discussão, uma palavra mal usada, ele possa acabar ponderando de forma totalmente irracional a situação e brigar, entrar em vez de fato, e aí, o que pode ocorrer disso? Infelizmente são muitos casos de morte, inclusive no trânsito e tal, algo definitivo, né? Por uma bobeira, uma situação extremamente desnecessária, tá? Então seria mais um exemplo disso. Se você for conversar com alguém que já brigou no trânsito, ela vai falar, não devia ter feito isso, depois ela tem a maior vergonha daquilo que ela passou, ela não vê razoabilidade nenhuma, ela inclusive fala que ela não se reconhece, é bem comum as pessoas falarem isso, eu não me reconheço como atitude, essa pessoa não era eu que estava ali, eu saí de si, né? É muito comum falar isso. Então ela olha o que ela fez, o que ela não fez, o que ela deixou de fazer e fica algo realmente ridículo para ela, tá? Eu quero trazer um terceiro exemplo aqui agora, e aí sim eu vou começar a trazer um pouquinho mais para o day trade. Cachorrinha atacada. É uma situação que aconteceu, infelizmente, com a minha mãe recentemente. Ela passeando com a cachorrinha dela, e teve um irresponsável de um dono de um cachorro, muito maior, sem coleira, sem estar preso e tal, que foi e atacou a cachorrinha da minha mãe. Naquele momento, de fato, isso é uma situação gatilho para ela e para qualquer ser humano, que é ver o seu animal ensanguentado, sofrendo, e assim, não tem como a pessoa ficar calma naquele momento, né? Então, assim, essa situação, que não é planejada por ela, gerou um gatilho e tirou ela, obviamente, do equilíbrio dela, entendeu? Então, assim, é uma situação muito rápida, em um curto espaço de tempo, que ela vê, ela pondera daí perigos na sua frente, então ela vê um perigo, algo que ela não quer que ocorra, que é a morte da cachorrinha, né, que está sangrando e tal. Na hora você não consegue avaliar adequadamente as situações, você não pondera os demais perigos, por isso que é possível a pessoa sair correndo, atravessar uma rua sem olhar a rua e tal. Por quê? Ela tá com um perigo maior que é salvar a vida da cachorrinha, ela não tá nem ligando para a rua, enfim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, nesse caso de descontrole, imagina que fosse possível a minha mãe, que está com a cachorra ensanguentada no colo, totalmente descontrolada, fosse possível ela tomar alguma atitude que revertesse naturalmente, instantaneamente, revertesse o problema que ela estava enfrentando. No mundo real não é possível isso, né? No mundo não tem uma varinha de condão que arrume a barriguinha da cachorra, né? Imediatamente, ao menos. Só que no day trade é mais ou menos isso que ocorre. Você entra num estado descontrolado, você está com uma perda muito grande ali, com uma situação de extremo incômodo, e você ativa um modo que no mundo real não tem, só que no day trade tem, que é o modo de eu vou afastar esse problema, tá? Então assim, eu estou perdendo dinheiro, eu vou continuar nisso porque eu quero afastar essa perda, não só parar ela aqui, eu quero recuperar esse dinheiro. Tá? Então, assim, lembra que eu falei das ponderações das decisões? A partir do momento que você tem uma dor, você aceita mentalmente isso. Tem vários artigos científicos já. Posso até indicar quem tiver interesse. Fala comigo no privado que eu mando as indicações de artigos científicos, de livros que citam mais profundamente sobre isso. Mas você basicamente
aceita incorrer em um risco maior. No caso do day trade seria, tô perdendo X, eu aceito perder o dobro de X para acabar com esse problema. E aí o grande problema do day trade é que muitas vezes isso dá certo, tá? Então pensa numa atitude da cachorrinha, teve um bracinho engolido pelo cachorrão. E aí a dona fala, meu Deus, que dó, não quero isso. E ela coloca o pescoço da cachorra em risco. Só que segundos depois, minutos depois, além de voltar o braço, algo que é impossível, talvez a cachorra tenha até um lucro ficou mais saudável ainda do que antes. Que é quando o operador estava perdendo, ele aceita perder muito mais. E aí, fora do plano, e aí ele acaba fechando positivo, tá? É um exemplo talvez tolo, mas é a forma que eu tento aproximar de vocês, de quem opera e de quem não opera, o que ocorre na nossa mente, tá bom? Bom, deixa eu falar aqui agora, que eu encontrei esse exemplo real da cachorrinha, mas vou falar agora, começar a falar um pouquinho mais no day trade, tá? Então, como que ocorre no day trade? De fato, esses dias de descontrole, dias de fúria. Então, o operador ele começa a atuar após o descontrole dele, totalmente fora dos padrões dele. É muito comum ele nem reconhecer por que ele entrou naquela operação. Se ele preenche alguma planilha, ele para de preencher. Se ele olha um tempo gráfico, ele começa a olhar outro, tá? Então, assim, ele está sentindo uma dor de estar perdendo dinheiro ali. Tá? Ele sente que o mercado está contra ele, que é algo pessoal com ele, ó, pessoalidade nos movimentos do mercado. Sendo que todo o objetivo do operador é ser neutro. Porque o mercado ele não está nem ligando para o William, operador. O mercado ele é bilionário, ele tem vários e vários e vários agentes. Só que naquele momento você fica realmente achando que o mercado tá, vamos lá buscar o stop do William. Entendeu? É algo muito estranho que ocorre com a gente. Então ele tem um afastamento total da razoabilidade dele, como eu disse. Ele vira muito mais torcedor. Ele começa a se voltar, se chegar a tal preço eu saio, eu nunca mais vou fazer isso. Ele vira torcedor. Se puder, liga até uma vela ali, fica de joelho e começa a soprar para ver se o candle sobe, se ele precisa desse movimento, tá? Ele tem um apego, é possível que ele tenha um apego extremo a um indicador técnico só. Então ele fica com um viés de um movimento futuro. Então assim, em regra, ninguém atua com uma análise só, com um indicador técnico só. Normalmente é uma ponderação de vários indicadores. E aí, nesse momento de descontrole, o operador ele encontra um indicador e sempre vai existir, tá? Sempre vai existir um indicador que respalde essa opinião dele de movimento futuro do mercado. E ele se apega naquele indicador com todas as forças que ele tem. Então, se antes ele era razoável na análise, ponderava, olhava sempre o outro lado e decidia, agora ele está olhando e apegado àquele indicador específico, tá? Velocidade no longo prazo. Aqui é o seguinte, existe a fúria ou descontrole no longo prazo também. Normalmente para quem, se você nunca fez day trade, mas você investe em ação, por exemplo, e aí você compra uma ação, você tinha um plano de vender a um preço e se cair você venderia com prejuízo. Só que o tempo vai passando, essa ação vai caindo e você entra em fúria. Você fala, olha, quer saber? Vê se você nunca já falou isso ou já ouviu alguém falando. Já caiu tanto que agora eu não vendo mais. Já caiu tanto, nem que fica pro meu filho. O cara nem tem filho ainda. Mas agora eu não vendo mais tal ação. O que é isso? Isso é uma extrema teimosia, entendeu? Porque não tem mais nenhuma indicação razoável de que aquela ação vai subir. É muito mais uma teimosia, é muito mais um viés mesmo de ego ali, exagerado e tal, de dar o braço a torcer que a operação está errada, do que tudo. Então, ocorre também essa fúria, esses descontroles, a fuga de plano no longo prazo, ocorre. Só que no longo prazo, por não ter daí aqui essa alavancagem aqui,
por ter primeiro um período de tempo. Você vai dormir, vai passar o final de semana, você tem períodos para você pensar e talvez mudar a sua atitude. No day trade, como é tudo muito rápido, a velocidade é muito rápida, um descontrole de minutos, sério, minutos, às vezes segundos, o operador pode ter um prejuízo muito grande, tá? Então, assim, de um lado, o longo prazo pode dar um período mais tranquilo para repensar, e ainda assim é possível esse descontrole. No day trade, pela velocidade dele, pela natureza da negociação e principalmente pela alavancagem que o operador, se ele está descontrolado, ele provavelmente vai alavancar ainda mais a conta dele. Se ele abria 10 contratos, é o limite dele, ele vai abrir 20, vai abrir 30, 50. É fora do plano, entendeu? Não dá para saber o que ele vai fazer. Ele vai alterar stop, ele vai, enfim, ele vai ter todos os erros possíveis que você imagina, porque ele tem um único objetivo, que é evitar aquela dor que ele está sentindo e parar a perda dele e transformar em lucro, tá bom? Que é o prêmio aqui, ó. Que é o que eu disse no day trade, diferente do mundo real, da cachorrinha lá, que não tem como você ganhar saúde numa situação ruim. No day trade tem como você, pela atitude errada sua, acabar, infelizmente, esse é o grande problema, acabar dando certo e você resolvendo a dor e ainda ganhando dinheiro. Só que é uma questão de tempo para você, infelizmente, repetir esse padrão seu e aí ter um prejuízo ainda maior do que você teria nessa situação, tá? Bom, no day trade também ocorre, o item 6 aqui, ocorre uma visão distorcida de valores. Então, o operador, ele para de olhar o processo de execução de compra e de venda e começa a olhar muito em reais, muito. Estou em R$1.000, quero chegar a 2.000 e agora estou perdendo 3.000. Ele olha muito o resultado financeiro e essas descontroles, infelizmente, distorcem a performance quando você olha no longo prazo, ainda que um dia você possa ganhar dinheiro em fúria, mas assim, a maioria esmagadora das fúrias, a soma das fúrias, sem dúvidas nenhuma, vai puxar a tua curva para baixo. Então, é muito difícil você encontrar um operador em fúria positiva, por exemplo. Ah, eu me descontrolei. Ah, meu plano era ganhar 1.000, mas nossa, me descontrolei hoje e fui ganhando e não vi o que eu estava fazendo e ganhei muito dinheiro. Não tem um dia que o operador vai ganhar muito e resolver a vida dele, mas tem um dia que ele vai perder muito e quebrar a conta dele, tá? Então, essa soma não é saudável de maneira nenhuma você entrar no médio e longo prazo em descontrole e em fúria, tá? Bom, já partindo para o final do vídeo quase, vou falar rapidamente de alguns tipos de descontroles e de dias de fúria. Existe uma fúria chamada, que eu classifico de fúria contínua. O que é isso? Essa fúria contínua, ela é normalmente não tão acentuada, em um dia assim muito acentuado. O operador, ele não tem a capacidade nem de executar o plano dele, operacional, a estratégia dele, de forma adequada. Então, como eu disse, se o plano é bom, ele prevê sim uma faixa ali de queda, possibilidade de queda, mas no longo prazo é para performar positivamente. O operador não consegue aceitar nem essas quedas naturais, tá? Então, ele não vai ter uma queda muito grande, porém, ele não vai, ele vai ficar de lado e perder dinheiro, tá? Então, assim, esse operador, ele provavelmente é bem iniciante, ele não sabe nem estopar no plano ali, ele talvez não identifique isso como fúria, porque ele não tem um dia de perda gigante, e ele acha que é um pequenos ajustes só para ele performar bem. Na verdade, ele está tendo fúria quase todos os dias, ele está tendo doses homeopáticas de fúrias, o que esse operador, para mim, assim, é um dos mais difíceis de correção, porque ele nem entende que ele está errando, tá? Ele se acha, infelizmente, disciplinado e ele está muito longe disso. Bom, no início, como operador também, existe uma possibilidade de congelamento. O que é congelamento? A situação ocorre na frente dele, seja um movimento e tal, e ele congela
a reação dele a essa situação impactante é travar. É muito comum ouvir isso. O operador travou. Aconteceu, ele não sabia o que fazer, não conseguia clicar e o movimento estava indo, ele ficou parado. Então ela é uma atitude mais passiva. Então o operador ele não consegue finalizar a operação e ele vê indo e fica congelado. Se nós lembrarmos por exemplo, um assalto, não dá para você saber, quem já passou infelizmente por uma situação de assalto, não dá para saber qual a sua reação ao assalto, né? Algumas pessoas apresentam sim esse padrão de congelamento, de travei, fiquei parado, o ladrão estava pedindo as coisas e a pessoa não conseguia nem colocar a mão no bolso para entregar o celular, porque ela ficou tão impactada que ela travou. Bom, isso é comum, é mais comum para o operador iniciante. O operador experiente, olha o ponto que eu quero trazer aqui agora. O experiente, como ele tem ferramentas e habilidade para transacionar com o mercado caindo e tal, ele tende a não congelar e ele tende a achar que ele consegue resolver essa situação. Aí vamos lá, se estiver no plano dele, perfeito, ele continua atuando. O problema é que ele pode se eivar da confiança que ele tem de já resolver situações como essa e continuar trabalhando e prejudicando cada vez mais, e a confiança dele um pouco exagerada atrapalhá-lo e gerar um prejuízo ainda maior, tá? Então assim, experiência ajuda, mas pode atrapalhar também. Lembra que eu disse que não basta um polo só? Então eu já vi e vejo, infelizmente, muitos operadores experientes passando por situações problemáticas, tá? Que a experiência acaba atrapalhando eles. Bom, do tipo eventos inéditos, o que é isso? É uma movimentação que o operador não tinha visualizado e passado por ela até então. Então existem padrões de movimentações do mercado que você encontra quase que diariamente os mesmos movimentos, tá? Agora é possível sim que um dia, pode ser até pelo item D aqui, algum evento externo impactante, mas é uma notícia, mas esse evento externo é outro. Pode ser que um dia, por algum motivo, o mercado faça um movimento muito abrupto, tá? Quem operava na época da pandemia, ele dava circuit break, que é quando o mercado cai 10% ou sobe 10%. O mercado para. Então uma intervenção do Banco Central, para quem nunca passou por intervenção do Banco Central, derruba o dólar em uma pancada só. Então são situações que o operador, ele estudou, ele sabe que pode ter, no curso lá ele viu, mas ele não vivenciou com o dinheirinho dele ali, tá? Então talvez essa movimentação abrupta pode gerar uma fúria ali para ele, por ele não estar acostumado com aquela movimentação, tá bom? Eventos externos impactantes, isso aqui eu tô trazendo para a cunha emocional, tá? O que é isso? É possível que o operador tenha algum evento externo que impacte muito na sua emoção. Então, se ele, por exemplo, não sei, terminou um relacionamento, teve a perda de um ente querido, algum ente querido está em situação de vida ou morte na UTI, no hospital, isso vai impactar o emocional dele e isso pode levá-lo a tomar péssimas decisões no day trade. Por isso que é sempre indicado, se você não está bem e está equilibrado, não opere, fique de fora, evite situações de desconforto ali, que já são naturais, mas se você não está equilibrado, você está muito mais suscetível a entrar num looping de descontrole, tá bom? Bom, ganhos acumulados, eu estou evoluindo de um início de operador para uma maturidade, tá? Veja que talvez, infelizmente, a maioria dos operadores nem chegue nessa situação de ganhos acumulados, tá? O que é ganhos acumulados? É um operador que já performa bem, ele está aumentando, está com uma curva legal e ele vem um aumento de confiança e ele se permite ali defender um pouco além a queda dele. Era para ele estopar com tal valor, ele fala, olha, e como eu tenho uma grana aqui, estou acumulado, estou bem, eu não vou entregar não, eu vou mais um pouquinho, vou mais um pouquinho. E aí quando ele olha, meu Deus, o que eu fiz? Já foi um pocão, tá bom? Então, infelizmente isso pode ocorrer
Já vi muito acontecer. E aqui, nesse caso, é um operador que é bom, que o padrão dele, diferente desse item A aqui, que nem executa o operacional, esse operador ele já executa o operacional dele consistentemente. A curva de resultado dele já é positiva. Ninguém consegue ficar meses sem ter uma qualidade de execução operacional sendo positivo, tá? Um ou outro, algumas estratégias suicidas até consegue, mas a regra é que o tempo ele vai pegar o mau operador. O mercado ele não tem como. Você engana ele um dia, uma semana, talvez um ou outro mês, mas no longo prazo ele vai te pegar, entendeu? Então, esse operador precisa do quê? Ele precisa basicamente continuar fazendo o que ele estava fazendo em 99% do período dele e trabalhar essa queda específica, esporádica que ele teve, que é sim extremamente perigosa também, porque nós não temos limites para estados de descontrole, como eu já disse, tá bom? Bom, o item F, perfeccionismo e fechamento de períodos, também está bem próximo do anterior, principalmente para operadores que têm traços de perfeccionismo, como eu tenho, e em períodos de fechamentos de mês fechado, de semestre, de semana, quando ele está ali com uma situação muito perfeita, nossa, essa semana tá ótima, essa semana eu tô chegando a um valor X, essa semana eu tô com uma taxa de acerto perfeita, e aí vem uma situação, ele talvez joga muita energia, que até além do plano dele, para defender essa perfeição do plano dele, da execução ali. E aí, quando erra, ele começa a defender mais, um pouquinho mais para voltar na perfeição. Não, eu quero a perfeição sim. E aí, ele pode se descontrolar, tá? Comparação com outros operadores. Isso aqui é muito comum, tá? Como hoje na rede social a galera posta muita boleta, posta muito resultado individualizado, sem explicar nada, sem ter um plano, sem ter gestão, sem nada. Ele quer só postar o resultado dele, da boleta. Algo que eu abomino muito, que eu não fazia postar valores até esse ano, e que esse ano eu estou postando com o único objetivo do Projeto 50K, de trazer mais realidade para vocês de valores, para ficar mais claro para vocês, tá? Mas eu continuo não gostando da publicação sem contexto, sem explicação prévia, sem vídeos e conteúdos que dão sustentação ao trabalho que ele está realizando, tá? E ocorre o seguinte, você está operando, você olha um outro operador lá que você nem conhece o trabalho dele, nem sabe os critérios dele, ele não posta resultado acumulado, e aí ele está numa operação lá que ele segurou 1.500 pontos a favor, ele fez 50 mil reais, 100 mil reais. Nós, como seres humanos, naturalmente nos comparamos, tá? Você vai olhar aquilo e vai falar, nossa, eu vi essa operação também. Nossa, tinha sim ponto de compra aqui, nossa, dava para levar até lá. E aí isso pode, sutil, mas pode te levar a, na sua próxima operação, distorcer um pouquinho a tua decisão. Você não conclui conforme teu plano, mas conclui conforme você acha que você vai vencer daquele outro operador, tá? Bom, o item H aqui, na verdade o item I primeiro, acelerar demais para recuperar valores anteriores. Quando o operador está ainda em processo de definição da sua estratégia básica, é comum que ele passe um período, perca, e aí ele rasgue o plano e vai atrás de outro plano. Aí ele vai, fica tendo tempo bom, perde, e vai atrás de outro plano, e vai atrás de outro indicador, de outra estratégia. Até que em algum momento ele pode encontrar uma estratégia mais adequada para ele, que ele se sinta confortável em transacionar, e ele comece a virar a curva dele para positiva. E aí ele, naturalmente, ele quer tensionar muito essa nova estratégia dele com o objetivo de zerar uma conta antiga de prejuízos que ele tem, tá? Isso é extremamente ruim. A estratégia ela tem que ser executada com os pontos positivos e negativos dela, entendeu? Ela tem provavelmente uma taxa e uma possibilidade de lucratividade. Quando o operador se sente confiante e aí ele tensiona, acelera demais aquele processo, possivelmente ele vai perder dinheiro, se descontrolar e talvez abandonar uma estratégia que, por si só, ela era vencedora.
mas como ele tensionou demais ela, exigiu demais dela, ela se tornou perdedora, tá? Então esse é um erro que infelizmente os operadores cometem. Esse item H aqui é específico e aí entra no meu caso alguns pontos que podem justificar o meu descontrole recente, que é o aumento da pressão. Nós sabemos que o operador ele precisa atuar de forma mais neutra e tranquila possível, tá? O que aumenta a pressão dele para performance? Por exemplo, valores altos, transacionar valores mais altos. Não é o meu caso, eu já transacionei valores mais altos e tal, eu não tenho problemas com esses valores que eu estou transacionando nessa conta pública, tá? A necessidade de ganhar dinheiro, essa necessidade de ganhar dinheiro, ela pode sim prejudicar demais o operador. Então imagina um operador que precisa ganhar dinheiro essa semana para pagar a conta de luz dele. Ele precisa sim ter um gain para pagar o remédio da filha dele. Vai ter uma pressão muito grande, muito provavelmente ele vai distorcer o processo de análise dele. Muito provavelmente quando o mercado levar o dinheiro dele, ele vai ver uma agressão à filha dele, entendeu? E aí, meu amigo, para defender a filha dele, ele vai com tudo para cima e vai lutar com o mercado. E provavelmente ele vai perder ainda mais dinheiro, tá bom? Quem largou o emprego e foi viver aí exclusivamente de day trade, é muito comum os operadores relatarem isso. Performavam bem quando conciliavam os dois empregos, assim que foram viver exclusivamente de mercado, a performance caiu, tá? Eu vou pensar aqui aumento da pressão, principalmente porque nesse ano eu procurei isso, estou sendo naturalmente mais pressionado pela exposição que eu escolhi desses 50 mil reais dessa conta, tá? Por que eu estou falando? Naturalmente acaba que esses valores que eu posto, as necessidades das pessoas e tal, quando elas veem os meus posts e tal, elas acabam entrando em contato comigo e como eles não conhecem ou se vislumbram com valor positivo ou se assustam com valores negativos, como eles não têm a confiança que eu tenho para execução, esse espanto deles, essa emoção que eles transmitem, e eu acabo, claro, explicando, acalmando, falando que não é assim, mas isso gera assim uma pressão, tá? Eu não nego que, imagine você que é operador, você já se imaginou postando todas as boletas igual eu posto, todos os dias, todos os resultados e tal? É uma pressão muito grande, entendeu? Eu não me arrependo de maneira nenhuma de estar tocando esse projeto, eu escolhi tocá-lo, eu vou continuar tocando, mas é uma constatação. De fato, aumentou sim a minha pressão por performance, por entregar resultados, por cumprir o que eu planejei, por atender expectativas minhas e de outras pessoas que estão observando, aprendendo, se inspirando, criticando, enfim. É um fato, tá? É uma constatação. Então agora eu vou trazer já finalizando, o penúltimo slide já do vídeo, eu vou trazer então o meu caso real e prático que eu passei nesses últimos dias, foi no dia 22 que eu passei por isso, tá? Então assim, novamente, eu vou acelerar um pouquinho porque o tempo tá ficando, o vídeo tá bem longo. Reforço que a culpa foi toda minha. Os pontos que eu vou passar aqui são só para já pessoais daí, para colaborar um pouquinho com vocês. Eu não queria falar, foi culpa minha, perdi dinheiro, o dinheiro é meu, eu não vou repetir. Eu acho que isso eu ia colaborar pouco com vocês. Então eu vou trazer alguns pontinhos aqui para compreensão de vocês, tá? Lembrando que todo operacional ele tem um ponto sensível. Como todo operacional não é 100% garantia de dinheiro, se não é 100%, ele tem uma parte que você perde dinheiro. E essa parte que você perde dinheiro, ela pode se tornar sensível na sua execução, tá? Então o operador pode, exatamente naquele ponto de sensibilidade, deixar esvair muito mais água do que deveria esvair ali por aquele buraquinho, tá bom? Então, eu já atuei com várias estratégias, como sabem, já operei fluxo, já operei tendência, contra-tendência, tudo que vocês imaginam. Então assim, eu já tive também várias situações de descontrole, tá?
e fui evoluindo e vou continuar evoluindo e trabalhando para evoluir diariamente. Eu já trabalhei com stop curto e já tive, mesmo com stop curto e barato, uma situação de descontrole. Hoje atuo por compras por região, olhando valor, distorção e tal. Também é possível, como teve esse descontrole, também é possível, como eu disse, essa situação e qualquer outra acabar culminando em um descontrole. Então, assim, o descontrole não é culpa do operacional, independente do seu operacional, é possível que a sua emoção seja, tome um caminho que você não queira, tá? Então, pare de tentar procurar um operacional que te blinde de situações de descontrole. Isso não existe, tá bom? Uma coisa que é fato, assim, é um padrão que eu encontro. Os dias mais perigosos para descontrole são os dias que eles estão mais encaixados e mais positivos para você ganhar dinheiro. É meio contraintuitivo falar isso, mas é o seguinte. Se você tem uma estratégia e o mercado ele tá desenhando ela lindamente para você, é o dia que você mais tem possibilidade de ganhar. Se você ponderar, se você olhasse de fora, você falar, cara, esse dia é quase certeza que eu vou ganhar. Pronto, esse dia é muito perigoso. Por quê? Se é quase certeza que você vai ganhar e o ganho ele ainda é maior, ele é dilatado, talvez você se permita assumir um risco maior e dilatado em busca desse ganho. Entendeu? Então, aí que mora o perigo, como diria a música, né? Por quê? Porque você vai assumir um risco maior, olhando um valor maior, de todos os dias, era só esse que era maior, e aí você pode entrar num caminho de excesso de confiança, teimosia, e aí entrar num caminho de descontrole, tá bom? Falar um pouquinho de mim, pessoal, mas um pouco mais rápido aqui. Bom, eu passava por uma situação de tranquilidade até sexta-feira, né? Eu estava num topo, eu estava num cenário, deixa eu mostrar em gráficos aqui, de aumento de confiança, tá? Bom, esse aqui era o cenário até quinta-feira, olha, tá? Até o dia 21 do projeto. Eu passei por períodos iniciais mais ruins, né? E aí, deixa eu grifar aqui para vocês. Passei por dias iniciais aqui difíceis, naturais, nenhuma fúria aqui, foi uma queda normal. Fui buscar um topo, passei por alguns dias difíceis, mas dentro do plano. Então eu tava assim, não parece aqui, mas eu tava no melhor cenário, tá bom? Ele tava positivamente em termos de resultado, eu tava no valor mais alto do projeto basicamente, tá bom? Então chegando ali a quase 18 mil reais, um pouquinho maior que esses dois valores anteriores aqui. Bom, isso pode ter, aí eu tô falando assim, em níveis de fato bem sensíveis, em níveis bem refinados, tá bom? Isso pode ter distorcido, aumentado um pouco a minha confiança e a minha vontade de performar ainda melhor e continuar seguindo um fluxo de alta, tá? O mesmo que eu falei lá do projeto, esses são 6 meses que eu sempre mostro para vocês também. Os 8 meses, né, de agosto para frente, que é o período que eu compartilho aqui. Veja que estava no topo também, tá bom? Bom, aí o que ocorreu também? Deixa eu voltar aqui. O aumento da publicidade, da pressão da publicidade, dessa gestão coletiva das emoções, é que eu comentei já no slide anterior. Nessa semana, nos dias 19 e 20, eu passei por 2 dias específicos que eu vou mostrar rapidinho para vocês. O que ocorreram nesses 2 dias? Eu tive operações muito boas de entrada, só que eu acabei decidindo, naquele momento, sair e concluir a operação com alvos bem mais curtos, tá? Então, vou mostrar esses 2 dias bem rapidinho. Olha só, um dos dias foi esse. Bom, fiz as vendas aqui, fiz outra venda aqui e já concluí aqui, tá? E ele deu um resultado que eu vou mostrar. Olha o tanto que o mercado andou mais, tá bom? Então, assim, minha decisão foi alvo curto e o mercado pagaria e daria um alvo longo para mim. Alvos que eu executo também e que eu poderia sim executá-los. Olha, eu tive um lucro de 2 mil reais naquela operação, que é no dólar, nesse dia 3.600. E eu tenho como
como possibilidade, tá no meu plano em alguns cenários alongar. Então, não é todos, naquele eu decidi não alongar, tá tudo bem. Só que mentalmente fica aquela, cara, você tinha possibilidade de alongar, não tinha? Você acabou não decidindo, tudo bem. Mas quando passa o dia e eu faço análise, você automaticamente, você não quer fazer, mas você faz, olha, se eu tivesse saído em tais pontos, os R$2.000, na verdade, seriam 4, 5 ou 6 mil. E, poxa, eu trabalho para isso, eu tenho técnica para isso, devia ter levado. Pode ser que tenha surgido essas situações, tá? Olha, no índice, no outro dia, quase a mesma coisa. Eu fiz compras aqui, não sei se vocês conseguem ver. Fiz compras aqui na mínima do dia, o mercado subiu um pouco, eu concluí a operação, tá? E aí ele acabou voltando, não estopou aqui, meu stop era bem nessa linha, tá? Não me estoparia e fez um movimento gigante, comprador, tá bom? Bom, nesse dia aqui, vamos olhar qual que é o resultado que eu tive, R$1.500. É bom o resultado, sabe? A operação foi mais curta, garanti. Óbvio que ninguém sabe antes qual a movimentação que o mercado faria. Mas, como eu disse, ele acabou fazendo um movimento maior, que se eu vendo mais alto, faria mais de R$1.500, não sei quanto também. Bom, e aí vamos chegar no dia fatídico do descontrole da fúria, que foi culpa total minha, registrando novamente. Bom, o gatilho identificado por mim foi, eu estava atuando na compra também, e eu quero que vocês deem atenção para esses dois pontos aqui. Ó. Comecei a fazer a operação de compra, tinha defendendo que o mercado subisse. Esse é o gráfico de 2 minutos, tá? Para você ver que eu estava em fúria e eu estava printando o gráfico de 2 minutos, que normalmente eu uso só como apoio, mas em fúria você acaba analisando um gráfico de curto prazo, é um padrão também, tá? E aí eu, confiando nesse movimento de alta, né? Fazendo algumas parciais, reentradas, que é no meu plano, eu acabei não concluindo e pegando os valores que o mercado me deu em determinado momento na primeira operação, tá? Então assim, meu grande problema foi na primeira e na segunda operação, e eu vou detalhar isso para vocês com calma. Olha aqui, esses dois pontos aqui, esses dois pontos são 2 stops que eu tomei na mínima, eu tive que vender aqui, tá? Eu queria vender lá para cima, e aí fiz mais compras. Quando o mercado chega na mínima, ele me tira, e aí eu acabo ficando puto com isso, que não deve, e entrei novamente, e ele faz o que? Me tira novamente na mínima, tá? Isso é normal, é esperado. Quem me acompanha sabe que eu já fui estopado algumas vezes na mínima, isso ocorreu e vai ocorrer várias e várias vezes ainda. O ponto é que foi uma situação que me causou e me levou ao descontrole, tá? Então assim, o stop aqui, como eu disse, na mínima 2 vezes, tá? Novamente, não estou justificando nada, tá bom? Foi um erro. E principalmente esse item G aqui, ó, um drawdown gigante dentro da operação. O que é drawdown? É a distância entre o que você chegou a estar positivo na operação e o quanto que você de fato finalizou ela negativamente, tá? Em regra, eu trabalho com uma defesa desse drawdown. Não está no meu planejamento, mas eu trabalho com o mesmo conceito que eu já apresentei de stop progressivo, que é elevando o valor progressivamente. Eu trabalho dentro da operação. Só que em alguns cenários eu de fato deixo um espaço maior para o mercado poder trabalhar e me dar um ganho maior, tá? Então veja que nesse dia, talvez uma soma de um pouquinho de confiança a mais, por um cenário de alinhamento mais próximo mais premium que eu tinha do meu operacional, só que nunca é certeza, lembrem disso, eu acabei tensionando para ter um resultado maior. Então assim, eu vou mostrar o resultado ali. Eu cheguei a estar nessa primeira operação com 4.200 positivo, tá? E eu fechei ela com 3.800 negativo. Ela veio, desceu e pegou meu stop e eu negativei 3.800. Veja que da distância dos 4.200 para 3.800 dá R$8.000, tá bom? Então, eu tava com, e falo mais, eu tava com 4.200, era só concluir que eu teria esse 4.200, né? Só que eu tinha um alvo para cima.
que pelas minhas planilhas, pelo meu diário, era 6 ou 7 mil mais ou menos para essa operação. Se ela subisse alguns pontos para mais, eu venderia nessa região, tá? Então, mentalmente, quando eu considero que eu tinha algo vívido, assim, uma possibilidade muito real de ganhar 6 ou 7 mil, a partir do momento que eu perco 3.800, quanto que dá de distância, então? Daria 10 ou 11 mil aproximadamente, tá? Vamos colocar 10 mil, vamos arredondar para baixo até. Então, assim, mentalmente, eu quero que vocês entendam que eu trabalho, como sabem, com 3.500 atualmente de stop, né? Deu 3.800 aqui, eu aceito esses 300 reais, é tranquilo, tá? Com 3.500 de stop, para essa conta, por que 3.500? É um valor já grande, já dilatado, mas é um valor que eu consigo deixar o mercado trabalhar. O que eu quero que vocês entendam? Que para essa conta, eu estou acostumado com 3.500 não doer meu emocional, tá? 3.500 é um valor que eu aceito, porque eu sei que eu vou ganhar proporcional ali nas operações e a conta vai fechar. Só que mentalmente, a partir do momento que você ganha algo, mesmo que não era seu, que é esse 4.200 positivo que o mercado está dando, ou 6 ou 7 que eu estava considerando como quase certo, né? Algo que não deveria. Quando o mercado volta e te estopa, você olha a operação, ela é 3.800, mas como você já sentiu que aquele dinheiro era seu, mentalmente nós fazemos isso. Quando ele volta, eu sinto a dor emocional de ter perdido 10 mil reais. Mentalmente, nossa mente ela não diferencia um dinheiro que você ganhou e depois perdeu de um dinheiro que você saiu do zero para direto menos 10, por exemplo, tá bom? Então, assim, eu entrei em estado de descontrole exatamente nesse momento, tá? No momento que eu tinha perdido em valores R$3.500, isso é 55% do máximo que eu posso perder no dia, que é 7 mil. Contudo, o peso emocional dele foi de 10 mil reais. E aí me abalou. E aí eu acabei tomando decisões dali para frente que não deveria, porém foram não razoáveis, exageradas, enfim. E aí o resultado como eu vou mostrar, o resultado é perder ainda mais dinheiro, porque ali eu já estou operando de forma equivocada, com mão errada, com já tudo errado, tá bom? Estou só tentando trazer uma possível explicação do que ocasionou comigo, tá? Não precisa ficar falando, tentando corrigir, porque racionalmente, vejam, racionalmente eu quase que imediatamente acabou, eu já vejo que eu não deveria ter feito isso, tá? Então não há que se falar em dicas simples para uma situação que, como eu venho falando nesse vídeo há um bom tempo, envolve algo muito mais complexo na nossa mente. Espero que vocês tenham minimamente assimilado isso. Bom, deixa eu só mostrar lá o que ocorreu em números. Bom, o dia eu tive esse prejuízo de R$20.980, um valor muito alto, muito além dos 7 mil que já são grandes, que tem no meu planejamento para perder, tá? Isso não me orgulha, isso não me agrada de maneira nenhuma, tá? Não tem como alguém falar que fica feliz com isso. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que continuar trabalhando para evitar ao máximo que dias como esse ocorram, tá? O que eu acabei de explicar para vocês é essa primeira operação aqui, 3.800. Olha como eu cheguei a 4.000 aqui, 200 positivo, tá? E aí ela veio e tomou stop às 10h29. Bom, bem aqui, exatamente. Um stop aqui. Não, 10h29 foi aqui. Pronto, aqui. Ela estopou aqui, ó, tá? E aí, então assim, vejam essa distância aqui. Esse que é o drawdown que eu chamo. Que precisaria... Eu já estou fazendo algumas adequações para evitar esse peso de queda de um topo até algo que está positivo, deixar ele voltar tanto, tá bom? E ali assim, dali as decisões já não estavam mais razoáveis, uma mão totalmente errada, já muito gigante, operações curtíssimas,
reentradas, entradas, eu já não estava mais no meu padrão, não há que se discutir mais, não há que se ficar olhando, porque entrou, porque comprou, porque daí já quem estava no controle do avião já não era mais o William operador que performa bem, tá bom? Vejam que o mesmo que ocorreu aqui, ele ocorreu de forma muito mais acentuada nessa última operação, que durou 3 horas. Eu cheguei a ficar com menos 2.000 só, negativo, tá? Eu fui de menos 13 para menos 2.000, racionalmente, qualquer um concorda que tá bom, né? Ele subiu 10 mil reais, olha isso. E eu acabei não fechando a operação, e aí ele veio, caiu aí. Então o drawdown dessa última operação aqui ficou ainda maior, ficou 18 mil reais, algo nesse sentido, tá? De 8 positivo para 10 negativo. É fora de padrão, entendeu? Não há nem que se discutir. Isso aqui vai ficar tabulado, obviamente, porque é meu resultado, mas é totalmente fora do meu plano, distorce de forma gigante o meu resultado. Olha como ficou o resultado do projeto, tá? O projeto estava na crista, no melhor cenário, em um dia, um valor muito grande para baixo, entendeu? Isso aqui é resultado de descontrole, olha, tá bom? Aí hoje aqui, retomei e voltei trabalhando e fiz um valor aí, tá? Bom, do mesmo jeito que eu trabalhei e vim trabalhando com esse resultado, como eu vou falar na conclusão, eu não tenho o que fazer que não seja continuar trabalhando, né? Deixa eu mostrar esse último gráfico aqui para vocês verem. Aí sim, já indo para o final, eu gosto, como sempre falei, eu gosto de olhar o longo prazo. Vejam que o dia ele é terrível quando você olha ele durante o dia. Terrível. Tem que ser evitado. Não estou passando pano de maneira nenhuma nele, tá bom? Estou só tratando ele com profissionalismo e seriedade, principalmente pensando em processo de evolução dele, tá? Não dá para ficar lamentando o que passou. Você tem que, de fato, aprender e evoluir com o que passou, tá bom? Então, ele é trágico e terrível em um dia, mas, felizmente, ele acabou não sendo aí, olhando 8 meses, tão relevante. Ele é essa curva aqui, olha. Ele é exatamente isso daqui, tá bom? Veja que a visão de longo prazo me traz muita tranquilidade de que eu perdi vários e vários dias trabalhando de forma controlada em um único dia de descontrole. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar a trabalhar vários dias de forma controlada e, de preferência, nunca mais ter um dia de descontrole. Vou trabalhar para isso, tá bom? É isso. Eu vou concluindo a apresentação aqui, o meu vídeo que ficou bem longo, mas a prioridade era passar de forma completa tudo o que eu vivenciei nesse dia e na minha história de alguns anos como operador de mercado financeiro, tá? Então, e agora o que fazer? Principalmente buscar aí, não tem outro caminho, como eu já disse, né? É buscar se fortalecer, né? Do cenário, aprender com esse cenário, ser o mais sincero. A minha sinceridade para com vocês, ela tem um objetivo de ajudá-los, mas também de me ajudar, porque eu acredito muito que eu só consigo evoluir se eu for sincero comigo mesmo. Não tem como eu ser falso com outros e tentar internamente ser sincero. Eu não acredito muito nisso, tá bom? Então, eu busco fortalecimento, situações ruins, esse amargo que eu tô na boca da recente descontrole meu, com certeza vai me fazer ficar mais forte e adotar várias estratégias para que isso não ocorra novamente, tá bom? Alguns operadores, infelizmente, quando passam por situações como essa, criam alguns traumas emocionais. Então, se esse descontrole, que é ruim, é péssimo, você se sente mal, você se sente culpado, é muito ruim. Ele tem, de um lado, perdas financeiras, mas ele pode ter uma perda pior ainda que a financeira, que é uma perda emocional, uma perda de confiança, tá bom? Então, infelizmente, alguns operadores passam por isso.
E alguns também não dão a devida relevância e acabam não vendo como tão erro, e aí vai continuar acontecendo, entendeu? A alta performance ela é extremamente difícil, porque ela exige de um lado um perdão. Eu confesso que eu sou extremamente exigente comigo. Eu exijo uma alta performance minha em tudo, eu exijo perfeição, como eu disse, e aí um tensionamento exagerado dessa autocobrança também não faz bem. Como eu disse, é necessário equilíbrio até nessa autocobrança. Então, quando eu passei por um processo de me perdoar, de compreensão da minha imperfeição como ser humano, porém, não que isso significaria uma não exigência de alta performance, muito pelo contrário. Eu evolui muito como operador de day trade, tá? Então eu indico isso para vocês também. Se perdoem, mas busquem alta performance, não aceitem, não passe pano para esses erros, que são de fato inadmissíveis, tá bom? No longo prazo, eu acredito muito nessa normalidade, na minha capacidade, como eu disse, eu tenho números, tenho um histórico muito bom, vencedor de operações, de dias e dias e dias de atuação adequada, de vários e vários dias eu atuei de forma preventiva. Então, quem me acompanha sabe que eu tenho um apego aí gigante ao processo, tenho um planejamento bem detalhado. Então, eu crio travas, algumas não funcionaram, mas eu crio e vou aprimorar ainda mais travas para evitar esses dias, tá? Quem me acompanha sabe que alguns dias aí no projeto, antes desse dia fatídico aí de fúria, ao identificar algumas situações de pequeno descontrole, eu me dava gancho, eu ficava um dia sem operar, eu me punia de certa forma para voltar à disciplina e a perfeição ali de como perfeição disciplinar, eu tô falando, não perfeição como operador, porque é impossível ser perfeito, né? Então, o cheirinho aqui, o erro, ele antes dele ocorrer, ele acaba deixando alguns rastros, algumas situações que pode, e aí é muito sensível, uma sensibilidade muito grande, mas poxa, se você se permitiu durante um dia pensar em um valor, pensar numa operação, talvez isso pode engatilhar uma situação que vá fazer você buscar um valor maior, alguma coisa assim. Então rastreiem sempre o cheirinho da possível cagada futura, entendeu? É algo difícil, é difícil, mas ninguém disse que ia ser fácil, entendeu? Se fosse fácil, não tinha 97% das pessoas perdendo dinheiro nesse mercado, tá bom? Então assim, meu objetivo imediato é recuperar. Recuperar o quê? Dinheiro? Não. É recuperar a disciplina, sabe? Eu operei hoje, é segunda-feira, eu tava com muita vontade de operar para mostrar para mim mesmo que eu posso ser disciplinado. O mercado poderia perder dinheiro hoje? Poderia, mas deveria ser extremamente disciplinado. Eu queria voltar para o meu padrão, que o meu padrão é disciplina, tá? Então, se você fura a dieta um dia, no outro dia você faz o quê? Você volta imediatamente para a dieta, entendeu? Não tem o que fazer, você já comeu, você já fugiu da dieta, então volta para a dieta, tenta entender o que te levou a fugir e atacar o pote de sorvete para não atacar novamente, mas hoje você tem que voltar para a dieta, entendeu? E a aceitação, como eu disse, tá ligado ao perdão ali, tá? Eu sempre gosto, inclusive tá no meu planejamento lá, se você olhar o planejamento do projeto, tem um item lá que eu falo, que o maior perigo da conclusão desse projeto sou eu mesmo, que é a minha disciplina. Se eu não me controlar, é possível sim que venham perdas gigantes, o céu é o limite, porque o descontrole não tem nem padrão para ele. O descontrole pode ser um dia perder uma conta, entendeu? Infelizmente. Perder não só o lucro acumulado, como eu perdi um pouquinho ali, mas perder tudo. Fechar e perder 50 mil reais, que a conta, quem tem mais dinheiro, perde. Infelizmente, essas histórias são, infelizmente, bem comuns no mercado financeiro. Pessoas perderem
milhões de reais em um dia de teimosia e de descontrole. Por isso que esse mercado ele é deveras difícil, tá? Muito difícil. Ele é simples, porém essa simplicidade o torna extremamente difícil, tá? Se você assistiu esse vídeo até o final, parabéns. Eu sei que não é fácil acompanhar um conteúdo denso, um conteúdo longo. Eu tentei ao máximo expor o que eu acredito de adequado nesse tema sobre dia de fúria e descontrole. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente para você. Não é fácil sem interação, sem olhar a reação de vocês. Eu estou olhando para uma câmera aqui, e então talvez se surgirem dúvidas e tal, eu faça um novo vídeo complementando alguma coisa assim. Mas eu espero sinceramente que vocês tenham aprendido ao menos um pouquinho com toda a minha exposição aqui, que foi, eu tenho certeza que eu não sou o melhor operador, mas do Brasil ainda, quem sabe eu chego lá, trabalhando para isso, mas sem dúvidas eu sou um dos mais sinceros, até demais, que você vai encontrar aqui no YouTube, aqui no Instagram e em qualquer plataforma, tá? Se você gostou, se te ajudou um pouquinho, pelo menos alguma coisa que eu falei te ajudou, deixa um comentário, dá um curtir se você ficou até o final e manda para algum colega e tal, porque é um assunto sensível, um assunto que as pessoas, quem quebra não fala que aconteceu isso, e que eu gostaria de verdade de ajudar ao menos uma pessoa com esse vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, sigamos que só perde a batalha quem desiste. Quem cai e levanta ainda mais forte, e não é qualquer coisa que me derruba não, meu amigo. Seja assim também, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!